Muito bom dia, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso bom Deus estejam com todos. Mais uma manhã onde podemos compartilhar da palavra do nosso Senhor. Meus irmãos, eu os convido à leitura dos Salmos de número 18. Salmos de número 18, do versículo 1 ao 3, que diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Meus amados, este salmo é um salmo de Davi, um salmo, uma oração, um cântico de Davi, quando ele direcionou ao Senhor a sua súplica no momento em que estava sendo perseguido pelos seus inimigos, sendo perseguido por Saul. Davi, ele reconhece que o Senhor é a força dele, que o Senhor é a rocha, que o Senhor é o escudo, aquele que o livraria de todo mal, aquele que o protegeria de todo mal. E Davi, ele reconhece a grandeza do Senhor e ele reconhece também que o Senhor o escuta, que o Senhor se inclina para ouvir o seu clamor. Reparem no que ele nos diz no versículo 3. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Aqui nós vemos a certeza que Davi tem na resposta no livramento do Senhor. Meus amados, o Senhor é um Deus que também é a nossa rocha, que também é o nosso escudo, que também é a nossa força e que também é a certeza, nele podemos ter a certeza de que as nossas orações estão sendo ouvidas. Quando invocamos o Senhor em oração, podemos ter a certeza, podemos descansar que o Senhor nos ouve. Então, que nessa manhã nós possamos falar com o nosso Deus, que nessa manhã nós possamos nos entregar ao nosso Senhor em oração, certos de que o Senhor nos escuta, certos de que o Senhor atende o nosso clamor. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos e nós te exaltamos nesse momento. Ó Deus, o Senhor que é grande, rico em poder e majestade, o Senhor que é poderoso sobre toda a terra. A Ti, ó Deus, nós louvamos e a Ti bendizemos o Seu nome. Ó Deus, obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, obrigada por todo o cuidado que o Senhor tem derramado nas nossas vidas dia após dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus que escuta e atende o nosso clamor. Ó Deus, em Ti temos a segurança da nossa vitória. Em Ti, ó Pai, temos a segurança de uma vida justa, de uma vida reta e de uma vida pura. Em Ti, ó Deus, podemos confiar. Ó Deus, louvado e exaltado seja o Seu santo nome. Obrigada por tudo, pelo sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é e não há outro, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
o seu nome, proclamai a sua, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Com mãos erguidas, o que você tem em seus lábios a ser dito ao Senhor nessa hora, diga em nome de Jesus. Do que o seu coração está cheio, permita que transborde pelos teus lábios aquilo que o seu coração está cheio nessa hora, em nome de Jesus. Diga palavras a Ele, porque Ele tem ouvidos e pode escutar a sua voz nessa noite. Bom dia, amados irmãos, irmãs e ouvintes. Que a graça do Eterno esteja no seu coração nessa manhã e em todo esse dia. Quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo 9. Diz a palavra do Senhor: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ensina-nos através da tua palavra, pela mediação do teu Santo Espírito. Nos dá, ó Deus, mais e mais alento. Nos dá, ó Deus, mais e mais compreensão da tua vontade, da tua palavra. Nos dá, ó Deus, uma mente clara para compreender, Senhor, os teus estatutos, para compreender, Senhor, o que a tua palavra diz ao nosso coração, meu Pai. Ensina-nos, dirige-nos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Orando as promessas de Deus, o tema é Filhos que oram. A oração do Pai Nosso, ela foi ensinada por Jesus aos seus discípulos. Ela é uma oração modelo e que deve ser compreendida e praticada. Ela não é uma oração para ser feita como uma reza ou repetida como um terço. Assim como as tábuas da lei,
é a oração que tem duas divisões bem claras. Primeiro, o que Deus é. Deus é o nosso Pai, o nosso Criador. Segundo, o que somos e precisamos fazer. Essa, irmãos, é uma palavra que nos chama a atenção, que Deus é o nosso Pai e que devemos orar a Ele como filhos. É a invocação inicial quando nós vamos começar, irmãos, a conversa com Deus, orar a Deus. Pai nosso que estás nos céus. Irmãos, sou pai, sou avô. E uma das coisas que me alegra é quando os meus filhos vêm à minha casa, meus netos, conversamos, nos alegramos, compartilhamos das nossas vidas, das nossas coisas, das nossas dificuldades, das nossas alegrias. E eu fico tão feliz. E eu imagino Deus, o Deus que nos comprou com um grande preço, a vida de Jesus. E olhando aqui, irmãos, o nosso título é Filhos que Oram. Orar é conversar com Deus. Orar é um diálogo maravilhoso com Deus, onde apresentamos a Ele as nossas dificuldades, mas também podemos adorá-lo, glorificá-lo, sermos gratos através da oração. O texto diz, irmãos, Pai, Deus é Pai. Ele é quem nos criou fisicamente e nos gerou espiritualmente. No papel de Pai, Ele é quem supre todas as nossas necessidades. Ele é quem nos educa, dando-nos a orientação e a disciplina para andarmos, para fazermos, para sermos mais e mais parecidos com Jesus. Ele é o nosso protetor, dando-nos a segurança e paz. Oração portante é um diálogo entre um pai e um filho. E o nosso Pai celestial, não é meu, é nosso. Isso significa que temos uma família, que são todos os filhos de Deus espalhados pela terra. Eu devo orar sozinho, a sós com Deus, mas também eu devo orar com os meus irmãos e pelos meus irmãos. Devo orar por mim e também devemos orar uns pelos outros. Ele é também, irmãos, no sentido exclusivo, o nosso Senhor, o nosso dono, o nosso Deus, o soberano, a quem devemos honra, louvor e glória. E devemos fazer tudo, irmãos, para satisfazer o coração de Deus, alegrar o coração de Deus. A oração continua e diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele mora, irmãos, literalmente nos céus. Por isso devemos nos aproximar dele com humildade, com reverência, e também é o lugar onde iremos morar, pois somos comprados pelo sangue, pela vida de Jesus Cristo, que se entregou por nós, morreu por nós, ressuscitou e está à direita de Deus, aonde intercede por nós. Então, irmãos, esta palavra, Pai nosso que estás nos céus, irmãos, olhar em direção às mansões celestiais, mas precisamos, irmãos, cada dia mais buscar intimidade com Deus. Não é orar uma vez por dia, ou 2, 3 vezes por dia, é orar sempre. Sempre que lembrarmos de Deus, termos um coração grato. Orar é conversar com Deus. Ler a Bíblia é Deus falar conosco. Então, irmãos, a oração do Pai Nosso foi ensinada por Jesus aos seus discípulos. Ela é uma oração modelo e que devemos olhar, irmãos, com toda a humildade, com toda a reverência. Pai Nosso que estás nos céus. Santo, santo, santificado seja o teu nome. Irmãos,
Que a graça do Pai alcance o seu coração e que tenhamos, irmãos, sempre a alegria de conversar com Deus. Tempo suficiente para Deus falar o nosso coração. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos ensine nesse dia. Amém? Pai, eu oro por aqueles que me deste e em mim creram, que em teu nome sejam protegidos e que sejam unidos como nós. Pai, te peço, santifique-os na verdade da palavra. Eles não pertencem a este mundo, mas que nele fiquem sem o mal.
Amém, meus amados, meus queridos irmãos, que o Senhor Deus nos ajude a termos uma vida de oração, que o Senhor Deus nos ajude a dedicarmos mais tempo a esse propósito, mais tempo a essa graça que nós temos, que é a oração. Através da oração nós podemos nos achegar a Deus, através da oração nós podemos expor a Deus os nossos problemas, expor a Deus os nossos anseios, tudo aquilo que tem nos afligido. E como nós lemos no início, como nós falamos no início, no Senhor nós temos a certeza de que as nossas orações estão sendo ouvidas e podemos confiar e descansar no Senhor e termos a certeza também de que aquilo que for atendido é para cooperar com a boa e com a perfeita, agradável vontade do nosso Deus. Que nesse dia o Senhor possa cuidar dos seus passos, cuidar dos seus caminhos e que possamos nesse dia estar em oração, em espírito de oração junto ao nosso Deus, confiando e descansando nele. Que o Senhor abençoe e guarde o seu dia, que o Senhor abençoe e guarde a sua família, que o Senhor proteja todo o seu viver, em nome do Senhor Jesus. Amém.